Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que voltamos às nossas atividades de palestra, e aí particularmente depois da vivência do que foi o 46º MIEP desse ano. Inclusive, eu gostaria de dizer que parte dos desdobramentos das reflexões dessa palestra de hoje foi muito em torno da vibração, né, que nós vivenciamos ao estar no MIEP desse ano, com um tema tão especial, que foi o tema de Maria de Nazaré. E eu havia dado anteriormente à Ana Cecília o tema da palestra, e aí eu fiquei na dúvida se eu falaria mais da dor ou se eu falaria mais do amor, tendo em vista que o tema é meio que uma brincadeira no trocadilho da palavra, amortecedor, que se a gente quebrar essa palavra, a gente pode criar a frase amor tece dor, e a gente poderia pensar nas implicações do que é a construção do sofrimento, quando a gente teima em não querer crescer, a gente teima em não querer trabalhar as lições amorosas que a vida nos presenteia, e aí o nosso amor próprio, porque a gente quer evoluir, precisa construir a dor para dar um empurrãozinho em nossa trajetória. Poderia ser uma possibilidade da gente abordar esse tema. E aí eu decidi fazer um outro recorte com relação a essa palavra, amor, amortece a dor, que é uma outra possibilidade da gente também fazer o recorte dessa palavra ou dessa frase. Então, o amor que tece a dor, quando a gente se torna invigilante com relação aos nossos próprios caminhos existenciais, também pode ser o amor que amortece os nossos sofrimentos, a depender de como a gente analisa, reflexiona as experiências dolorosas ou as provações que a gente precisa passar nessa nossa jornada existencial. E aí, Lau já fez uma pergunta à Suene, se ia ser muito chicoteada hoje ou não. Eu não sei se é um compromisso que eu venho assumindo com 2019, porque está um ano muito pesado, de precisar ser um pouco mais leve. E aí eu optei em ter que falar um pouco mais sobre o amor do que sobre a dor. Isso não quer dizer que a gente não vá se debruçar um pouco, tendo em vista que quando Kardec vai problematizar sobre esse tema, o amai-vos uns aos outros, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre o egoísmo, que é talvez a pior chaga, o que esteja nos adoecendo, o que esteja trazendo tanto sofrimento pessoal, coletivo. Mas aí, como o mundo está muito pesado, vamos dar um enfoque melhor, né? Vamos tentar abraçar um pouco mais as vibrações amorosas, que estão tão escassas nos dias de hoje, diante, né, desse clima ou dessa vibração tão pesada que a gente está vivendo, e que a gente possa assumir esse compromisso, né, coletivo e conosco mesmo. Da gente poder entrar ou andar um pouco nessa contramão dessa onda de violência, de ódio, de polarização que estejamos vivenciando. Então, tanto a minha palestra, né, do mês passado, quando o tema foi Entrega-te a Deus, já muito nessa proposta de entrar, né, numa vibe um pouco mais leve. E aí eu decidi, eu não sei se a próxima palestra eu vou continuar sendo tanto leve, tá, Lau? Mas pelo menos esse é o propósito, porque é muito também do impacto das vibrações amorosas que nós vivenciamos durante o MIEP. Eu lembro que, não sei se foi exatamente na terça-feira pela manhã ou se foi na segunda-feira pela manhã, estávamos alguns dos colaboradores da equipe que eu fazia parte no MIEP, que é do cerimonial de palco. E aí Denis organizou rapidamente um evangelho antes da gente começar as nossas atividades. Eu lembro que uma das reflexões que nós tivemos a partir da leitura do livro de Joana de Ângelo, nem me lembro exatamente qual foi a mensagem do livro Vida Feliz, mas o teor da mensagem era para que a gente pudesse dar a nossa cota, né, de exercício no bem, de amorosidade. Era mais ou menos isso. O teor, a síntese da mensagem era mais ou menos nesse sentido. E eu havia comentado com o grupo que a sensação que eu tinha, eu poderia dizer que a síntese
que estávamos levando do evento do MIEP esse ano é que só o amor é capaz de regenerar o mundo. Não é o saber, necessariamente. Não é o dinheiro. Não é nos tornarmos um país de primeiro mundo. Talvez a grande lição, e aí refletirmos a presença de Maria, o impacto de Maria para a humanidade, é essa representação. De quantos corações regeneram-se pela vibração de sua amorosidade. E eu lembro de uma fala, acho que foi no seminário que Haroldo deu, acho que no domingo, foi no sábado pela manhã, que ele diz assim, foi perguntada a Maria qual seria o trabalho que ela queria assumir no plano espiritual. E sonda-se nos bastidores espirituais que ela tem, me diga aí qual é o trabalho mais trabalhoso. E não é à toa que ela é responsável por acolher os suicidas. Porque talvez das experiências humanas seja a experiência mais enigmática, mais misteriosa e talvez a dor mais desconcertante. Porque ela trabalha contra aquilo que é mais primário em nós, que é o instinto de sobrevivência. Quem abre mão de querer viver é como se quisesse dizer: me desumanizei, perdi completamente o sentido. Então, é como se ela tivesse procurado qual o posto mais difícil aí. Diga aí, desses trabalhos, qual o mais difícil? E lhe foi apresentado isso, tendo em vista a sua enorme capacidade de amar. Haroldo leu o poema no final da sua palestra, na sexta-feira. Eu não estou lembrada, quem estiver lembrada qual é o espírito, eu sei que é a psicografia de Chico, mas eu não estou lembrada qual é o espírito que falou a mensagem, que retrata justamente, através da poesia, o acolhimento de Maria a Judas. Um suicida profundamente perturbado pelo sentimento de culpa, de ter traído nada mais, nada menos do que Jesus. Se às vezes a gente se desconcerta, fazendo uma pequena bobagem, um pequeno equívoco com o filho, com o pai, com o colega, né? Imagina o impacto que não deve ser para um espírito levar o peso de ter traído Jesus. Não é uma experiência fácil. E talvez só a profunda capacidade amorosa dessa mulher tenha conseguido fazer com que Judas desse a abertura para que esse amor pudesse lhe tocar. E a partir disso poder se renovar. Então, se pudesse dizer, frente às reflexões que esse espírito, ou que os temas que foram trabalhados durante o MIEP poderia ser sintetizado, é que só o amor é capaz de regenerar o mundo. E a gente precisa, então, falar mais de amor, sentir um tanto mais, cuidar das nossas relações afetivas, distribuir serenidade, leveza, afetividade. Porque isso é trabalho também. Isso não é só um sentimento abstrato. Isso é trabalho, isso é atitude, isso é mudança de comportamento, isso é mudança de escolha. E talvez, eu acredito que a mensagem inicial de Emmanuel venha muito nesse sentido, a nossa vida espiritual, ela precisa ser vivida diuturnamente, como o Socorro colocou em sua prece. Diuturnamente. Somos seres espirituais, não tem escalonamento. Não, agora eu estou aqui vivendo a vida material e aí, vou parar e me desconectar e agora eu vou viver a vida espiritual. Não, é tudo junto e misturado. E é na experiência da vida material que a gente vai lapidando o nosso ser espiritual. A gente precisa alargar essa compreensão.
de que somos seres espirituais transitoriamente estagiando na matéria, mas essencialmente isso é o que nos caracteriza. E como seres espirituais, o nosso papel de aqui estarmos é fazer com que a lei do amor, que é a lei principal de regente desse universo, se concretize no dia a dia. Porque estamos vivendo uma era de amor profundamente adoecido. E nós precisamos torná-lo saudável, para que isso tenha um impacto nas coletividades. Então, é a partir da nossa própria transformação, ou da nossa pequena contribuição mesmo. Não precisa ser algo extraordinário, não. Pequenas contribuições de nossa parte, para que a gente possa trazer um pouco mais de leveza para os nossos dias. E aí, inicialmente, eu gostaria de trazer um recorte do texto A Lei de Amor, que está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que existem 3 textos. Dos 3 textos que está lá nesse subitem, eu gostaria de trazer um recorte de um deles, que é do Espírito Sansão, que ele nos traz as seguintes observações. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. Não acrediteis, olhem essa observação, não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de mau grado, ao verdadeiro amor. Lembremos-nos da advertência de Jesus, que chegaria os dias em que os corações se tornariam mais frios. E aí, a partir desse aviso, qual é a dedução disso? É porque todos nós vamos ficar com os corações endurecidos e frios? E a gente vai ficar paralisado nisso? Não. Ao ler esse texto e essa advertência, porque particularmente sopra para mim como uma advertência, quando diz: não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de mau grado, ao verdadeiro amor. A partir desse contexto, há completa possibilidade de assumirmos uma outra postura, de esquentarmos um tanto mais os nossos corações, de injetarmos um pouco mais de amorosidade nas nossas próprias experiências. Porque essa frieza não é o que nos caracteriza. Porque, de fato, o que nos caracteriza é esse fogo sagrado que todos temos. Como o próprio Espírito Sansão assim apresenta, do mais humilde ao mais elevado. Todos nós possuímos, no fundo do coração, a centelha deste fogo sagrado. A diferença é porque uns trabalham de maneira muito acanhada, né, na administração desse fogo sagrado. Tem outros que nem sequer acreditam que tenham. Tem outros que estão começando a se exercitar. Mas o convite é para que todos nós exercitemos. E colocarmos juntos esse fogo, essa ardência de amorosidade, para acrescer esses dias tão friorentos de ódio, de violência e de vingança. Ele ainda diz: o amor, este é um imã a que ele não poderá resistir, e o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude que estão latentes em vossos corações. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado, e nele se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas essas virtudes, filhas do amor. Não vos canseis, pois,
de escutar as palavras de João Evangelista. Sabeis que, quando a doença e a velhice interrompem o curso de suas pregações, João repetia apenas essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Queridos irmãos, utilizai com proveito essas lições. E ele adverte: sua prática é difícil, mas delas retira a alma imenso benefício. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis muito em breve a terra modificada tornar-se um novo Eliseu, em que as almas dos justos virão gozar o merecido repouso. A primeira observação, para cá a gente já vai dizendo, mas é impossível. É porque você não faz ideia da criatura que eu preciso perdoar. O que foi que fulano fez comigo? Qual é o calvário que eu estou atravessando? E aí eu trago a rogativa: sua prática é difícil, mas delas retira a alma imenso benefício. Ontem eu estava assistindo um documentário que tem na Netflix, que por sinal foi indicação de uma paciente minha, chamado O Poder da Mente. Eu já repassei para inúmeras pessoas, desde já agradecer a indicação, que eu nem sei onde é que ela está, mas a indicação dessa querida pessoa. E o documentário retrata justamente, né, na realidade, tem muito cientista falando, mas no final das contas a gente poderia sintetizar que a força do amor travestido como poder mental pode tudo. Pode curar o nosso corpo e pode curar esse câncer do egoísmo que vive em nossa sociedade. Pode tudo. O amor, ele é irresistível. Isso não quer dizer que o trabalho para colocá-lo em prática seja muito fácil. Não, está aqui, o Espírito Santo está nos advertindo. É difícil colocar em prática. Mas se a gente se esforça, a gente não faz ideia dos benefícios para a nossa alma. E o documentário ele atravessa justamente essas possibilidades. O quanto essa medicina materialista está nos adoecendo mais do que libertando do nosso sofrimento. O quanto essa ilusão de que, né, um remédiozinho vai resolver simplesmente como um passe de mágica, né, todas as nossas complicações. Porque o nosso corpo é só a o que nós fazemos dele é a materialização do que ressoa do nosso espírito. Se eu vibro ódio, negatividade, rancor, sou eu que estou dando esse comando para o meu corpo, para dizer, se desajuste, sistema imunológico fique fraco, tenha lá palpitação, problema cardíaco, a gastrites nem se fala. E as doenças autoimunes? Que chega a medicina materialista e diz, não consegue explicar isso não. A gente não consegue dar conta disso. A gente vai aqui, lidar com os sintomas, vamos dar, né, uma possibilidade de um mínimo de conforto, mas não se aprofunda, porque é a alma que está adoecida. E qual o remédio? Como processar essa cura? É nos alimentarmos de amorosidade. É o amor que vai ser travestido de perdão, é o amor que vai ser travestido de paciência, de humildade, de solidariedade, de cuidado para com o outro, de empatia para com o nosso próximo, de indulgência para com as nossas imperfeições e as imperfeições alheias, de exercício de benevolência para com todos. Tudo isso é amor, travestidos dessas caracterizações, mas tudo isso é a energia da amorosidade a nosso serviço. Porque quando a gente pensa positivamente, todas as nossas células vibram positivamente.
O nosso sistema endócrino é ativado, que fortalece o nosso sistema imunológico. Então, se a gente faz uma revolução a nível físico, no nosso corpo, imagine isso estendido para as relações. Uma das frases que me chamou muita atenção no documentário, eu confesso que eu nem consegui ainda dar desdobramento às reflexões dela. Porque uma outra leitura que o documentário traz é no sentido de que o nosso corpo ele é inteligente, então ele tem uma capacidade enorme de autocurar-se. Depende de como é que a gente vai deixando o contexto e o meio propício para que isso aconteça. E aí teve uma frase que me chamou muita atenção quando diz assim: o nosso corpo nos ama profundamente. Isso me chamou muita atenção. Porque às vezes a gente pensa que a gente está com um duelo, com o nosso corpo, principalmente quando vem as doenças, A gente acha que ele está trabalhando contra, a gente acha que ele está tendo uma briga interna aqui entre o que eu quero e o que o meu corpo quer. Quando ele disse isso, assim, o nosso corpo nos ama profundamente, é porque ele está ao nosso serviço, disponível, vulnerável. Dizendo aqui, olha, eu estou aqui para fazer o que você, mentezinha aí, está querendo ajustar, comandar. Então, isso nos coloca no senso de responsabilidade e de cuidado muito grande para com o nosso templo. Mas isso, olha, que a gente só estava falando das dimensões mais físicas, de como a gente tem condição de autocurar-se. Mas não apenas nesse sentido. O amor apenas não atua nessa esfera. Ele atua em esferas muito mais profundas. Porque quando a espiritualidade nos coloca o sentido de caridade como um dos tripés, benevolência, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, isso é um tratado de profilaxia espiritual. É um trabalho preventivo para a gente não adoecer, nem fisicamente, nem espiritualmente. Porque quando a gente se ajusta nessas relações, quando a gente trabalha paciência, quando a gente trabalha tolerância, além de eu estar cuidando do meu corpo, que é a primeira pessoa a ser beneficiada pelos exercícios de perdão, sou eu mesma. Que vou estar aqui desatando esse nó emocional que está tirando as minhas noites de sono, que está tirando o meu equilíbrio, que está me cronificando o meu corpo com dor. Então, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Mas o exercício de perdão vai para além disso, porque ele reabilita as relações. Reabilita as relações. E o que mais nós estamos vivenciando adoecimento nos dias de hoje são nessa dimensão interrelacional. Está muito difícil de conviver, gente. A gente ganhou uma liberdade enorme de vivenciar, inclusive, as maneiras como a gente pode se comunicar com as pessoas, e a gente está extrapolando muito essa liberdade. Utilizando, às vezes, da pior forma, da forma mais ofensiva possível em relação aos nossos irmãos. E aí, a gente precisa, de fato, fazer uma leitura mais profunda a respeito disso. E aí eu gostaria de trazer uma outra observação por Kardec, no Livro dos Espíritos, quando ele faz um comentário na questão 917. Essa questão é uma questão bem longa, e ela retrata justamente, ela traz uma análise a respeito sobre o egoísmo. Eu acho um texto muito rico, inclusive relendo ele hoje, eu me comprometo a trabalhar de maneira mais aprofundada, qualquer dia desse, em uma futura palestra, para falar sobre egoísmo. Mas como eu não queria baixar muito assim, a vibração, porque fala muito dos nossos calos e das nossas dores, eu acho que eu vou deixar essa palestra bem mais lá para frente. Mas eu acho que é uma reflexão que vale muito a pena, porque, olhem só, nada que Kardec, da maneira como ele organiza as coisas na codificação, é incoerente. Tudo é muito bem arquitetado. Então, eu comumente me pergunto, por que Kardec escolhe para colocar um texto sobre o egoísmo dentro do capítulo Amai-vos uns aos outros? Porque é o contraponto.
Porque é o que melhor caracteriza ainda as nossas experiências humanas. Então, é como se ele apresentasse a gente o ideal, que é amai-vos uns aos outros em plenitude, e faz com que a gente analise aonde é que está o nosso calo, que a gente ainda não coloca ainda essa lei. Não consegue praticar ainda essa lei. Então, se eu não consigo ainda amar, é porque ainda sou muito egoísta. Então, eu preciso analisar o meu egoísmo para poder aprender a amar melhor. Entendem a lógica? É essa a lógica que Kardec trabalha. Não é à toa que, quando ele vai falar sobre a afabilidade e doçura, ele tome falando sobre egoísmo e orgulho. Porque como desenvolver a afabilidade e doçura se a gente não olhar para essas nossas sombras, que nos impede de nos apresentarmos da maneira mais pacífica nas nossas relações. Mas aí eu não vou fazer uma análise, mas isso aqui fica para uma proposta futura, mas eu gostaria de trazer um recorte do comentário que ele traz essa questão 917, quando ele diz o seguinte: a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Então, olhe aonde Kardec está colocando o peso da responsabilidade que a educação tem para o progresso moral da humanidade. Ele diz: quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro, olha essa observação, é grave erro pensar-se que, para exercê-la com proveito, baste o conhecimento da ciência. No desdobramento das reflexões que Kardec traz nessa passagem do Livro dos Espíritos, o que ele está querendo dizer? Que só o saber intelectual não nos reabilitará para progredirmos coletivamente. Porque uma inteligência sem moralidade, espiritualidade, ela pode ser devastadora. O poder na mão de um egoísta, ele pode ser interesseiro e devastar uma coletividade. Então, o que Kardec está querendo dizer é que a gente precisa estar muito atento à educação moral, emocional dos sujeitos. E a gente está negligenciando isso. Quando a gente parar e refletir o quão isso é importante para nos desenvolvermos enquanto pessoa e coletividade, a gente vai fazer assim uma mudança de 360 graus. Então, vai tirar o sono da gente, não trazer o filho para a evangelização, mas faltar aula, não vai ter tanto peso assim. A gente vai se responsabilizar-se ainda mais em estar atento a observar as más tendências dos nossos filhos, porque é melhor ajustar quando essa plantazinha está nova. Então, a infância, ela vai ser talvez o período de maior atenção que pais e sociedade vai ter que dar, de cuidado, de zelo. Entende, gente, como a gente muda completamente a perspectiva. E aí eu gostaria de trazer uma última frase desse trecho dele, quando ele nos diz: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um, desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo quanto no futuro. Esse deve ser alvo de todos os esforços humanos. Nós precisamos destruir o egoísmo e desenvolver a caridade. Não é destruir numa luta em que eu vou esconder, que eu não quero mostrar mais que eu sou uma pessoa egoísta. Não é por aí. Não é essa a proposta. Não é eu querer que só façam caridade com a minha família ou com o meu filho. Quando Maria
nos devotou na condição de ser mãe da humanidade, ela nos trouxe uma lição profunda. Nós somos filhos, nós somos pais de todas as crianças do mundo, e não apenas dos nossos filhos. Quando a gente conseguir sentir isso em profundidade, a gente faz uma grande revolução. Uma grande revolução. Nós podemos até ter uma responsabilidade muito direta em relação aos nossos filhos, mas também temos uma responsabilidade muito implicada com relação a todas as crianças do mundo. E se a gente olhar para essa geração com maior zelo, amorosidade e respeito, isso sim será uma grande revolução. Assistindo ao vídeo sobre o remanso fraterno, me chama muita atenção da preocupação da coordenadora pedagógica, porque por ela estenderia a assistência até o segundo fundamental. Porque eles ficam mais ou menos ali com as crianças até por volta de 7, 8 anos, acho que até o 5º ano, e o sonho seria que pudesse ficar do 6º ao 9º ano, para dar uma proteção tanto mais agigantada para a infância. Porque as crianças que são assistidas pela instituição são crianças de vulnerabilidade social, em vulnerabilidade social. E tem uma frase que me chama muita atenção nesse vídeo, assim: aquelas crianças que as escolas não mais querem, são essas que a gente aceita, que a gente quer. Então, a gente ainda vive uma maternagem, uma paternagem ainda muito dissociada dessa lei de amor, porque ainda é muito adoecida no egoísmo. De só olhar, né, para o nosso, para o próximo, que é muito próximo. E a gente, de fato, vai empreender, né, revoluções homéricas, de fato, quando a gente conseguir, né, ir amortecendo gradativamente esse egoísmo e dilatando um tanto mais as nossas experiências caritativas. E é a partir dessa contextualização que a gente diz: tá, a chave é essa. Essa é a chave. E como Kardec coloca, quem é que faz essa revolução? A educação. Não essa educação meramente formal, intelectual, como a gente está aí. Ela é importante, muito importante, mas não suficiente. Não suficiente. Nós precisamos falar cada dia mais sobre educação emocional. Muito mais. Estamos muito adoecidos emocionalmente. As nossas crianças estão adoecidas emocionalmente. Os adolescentes estão adoecidos emocionalmente. Não dá mais para a gente ficar assistindo de camarote as consequências disso, gente. O horror e a devastação que isso causa. E aí nós fomos para um texto do Emmanuel, que está no livro Caminho Espírita, e eu só gostaria de trazer um recorte de uma mensagem que Emmanuel traz no capítulo 51, chamado Desgosto. Eu acho bem interessante essa reflexão que o Emmanuel traz, porque é muito a parte dessa leitura de que muitas vezes a gente não dá o devido valor àquela experiência difícil, sofredora, né, que nos traz desgosto, que nos traz insatisfação, que nos traz sofrimento, porque a gente está tão, às vezes, fixado ou anestesiado a sempre olhar o mal das situações, que ali está a situação nos presenteando, né, com enorme possibilidade de renovação e de edificação, mas a gente está cego, não consegue enxergar. E aí, no final, ele traz uma síntese que eu acho muito interessante, quando ele nos diz o seguinte: o desgosto está efetivamente para o coração como a poda está para a árvore. Se dissabores nos visitam, recordemos que a vida está cortando o prejudicial e o supérfluo em nossas plantas de ideal e realização, a fim de que possamos nos renovar e melhor produzir.
Porque qual é a função da poda para a árvore? A gente vai tirando o que é excesso, o que é prejudicial, e a gente vai cuidando. E quando a gente faz essa intervenção, aparentemente a árvore pode sentir um incômodo inicial, mas aquilo é um elemento propulsor para a sua renovação e seu crescimento. Quando Emmanuel faz essa analogia, dizendo que o desgosto está efetivamente para o coração, o que a poda está para a planta, ele está querendo dizer o quê? Que essas experiências difíceis está querendo nos ajudar a nos renovar. Que o sofrimento nos faz esse convite. Que a doença nos faz esse convite. Às vezes a experiência da ingratidão do outro nos faz esse convite. Porque é quando a gente começa a sentir que a gente está incomodada, porque o outro não está grato pelo bem que a gente fez, que a gente diz, epa, então a minha caridade estava muito mais com vinculação egoísta do que como um elemento de um amor incondicional. Aí a gente vai prestando atenção se aquela minha atitude está sendo movida pelo ego ou está sendo movida pelo self. Essa análise que a gente precisa fazer com relação a esses dissabores que nos chegam nas experiências humanas. Será, de fato, que aquela doença não é a nossa grande libertação? Não é a que nos faz o melhor convite para o reajustamento? É aquela que faz a gente sacar, opa, peraí, não dá mais para caminhar por aqui. E se a gente olha o sofrimento a partir dessa perspectiva, de fato, a gente faz uma mudança significativa. E aí tudo para nós vira gratidão. Um dos cientistas no documentário, ele fez uma pesquisa tentando estudar a implicação do sentimento de gratidão no aumento da nossa imunidade. Então, estar aberto a ser grato a tudo que a vida nos traz é, de fato, nos colocar na condição de um aprendiz vigoroso, que está muito atento e está ávido por crescimento. Então, a partir dessa perspectiva, quando o sofrimento chega, obrigada, Senhor, porque a vida está nos apresentando esse desafio para que a gente possa aprender alguma coisa com isso. E quando o bem também chega, obrigado, Senhor, porque eu sei que isso é um lenitivo para aliviar as minhas chagas tão profundas. E quando a gente vai nessa perspectiva, ampliando os nossos sentimentos de gratidão, a nossa alma se inunda de uma renovação. E a gente vai passar a vibrar num outro contexto. A gente vai passar a se vincular com a experiência do divino numa outra frequência. E aí nós somos para uma mensagem que está lá, acho que na primeira epístola de Pedro, a gente até comentou, acho que foi o amigo André que trouxe essa fala no nosso grupo de estudo. Acho que é uma das frases muito popularizadas, mas eu acho que ela tem uma força muito significativa, quando Pedro diz o seguinte: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. É aí onde está a nossa regeneração. Não pensem que porque na doutrina espírita a gente acredita que a provação e a expiação é necessária, que Deus está com a caderneta lá em cima dizendo você cometeu 1000 delitos e você vai sofrer 1000 penas. Não é essa a contabilidade. Não é essa. Geralmente a expiação vem para nos dizer, filho, olha, eu estou fazendo uma interdiçãozinha aqui para você não errar mais, não se complicar. E por isso que a gente precisa ser grato à expiação. Quando a aprovação vem, é dizer assim, olha, filho, aprende, porque assim, essa já é a 1000ª vez que você cai. Aí eu estou precisando utilizar esse recurso, porque você está atrelado a uma lei divina que é ação e reação, que precisa, fazer um ajustamento.
Mas essa passagem de Pedro, ela é muito elucidativa, porque quando a gente se ajusta, entende, assim, cai a ficha, diz, opa, olha, entendi já. Entendi que não dá para ficar rodando e errando. Consegui aprender com esse sofrimento. Mas, além de aprender com esse sofrimento, eu entendi que a estratégia de amar, ela é a saída mais sábia para que eu possa superar a expiação e a provação. Então, aquela conta que a gente achava que era de 1000 erros e 1000 punições, não é bem assim, não. Porque quando a gente passa a exercitar o amor com profundidade, aí assim, uma ação benéfica vai derrubando 10, outra muito potente vai derrubando 100. A quitação dos nossos débitos pela lei de amor é um convite da vida, nos dizendo, dá para diminuir o sofrimento, gente. Essa expiação, ela não precisa ser tão, tortuosa. Dá para que a gente consiga fazer esse ajuste da maneira mais rápida possível. E tem uma passagem que eu achei também muito importante do Emmanuel, que está no livro Religião dos Espíritos, especificamente no capítulo chamado Ao Sol do Amor. Eu ia fazer um comentário, antes disso, a respeito de uma passagem que Joana trabalha no livro Em Busca da Verdade, mas eu já reassumi um compromisso, inclusive lá no grupo de estudo, que vou fazer uma palestra exclusiva com relação a essa parábola do filho pródigo, onde Joana traz um aprofundamento muito interessante a respeito dos personagens dessa parábola. Mas o que eu queria falar a respeito de hoje é da figura desse pai amoroso, que é essa representação, do arquétipo divino, desse amor que é misericórdia, desse amor que é justiça, desse amor que é perdão, desse amor que é acolhimento. Mas aí não dá, devido ao tempo, já estou com o tempo quase se esvaindo, mas eu coloco aqui como proposta para a gente desdobrar isso numa palestra posterior. Mas nessa passagem do Emmanuel, eu gostaria de trazer uma reflexão que eu achei muito oportuna. Porque ele fala justamente dessa nossa tendência, na maior parte das vezes, de dar um realce muito grande com relação aos aspectos negativos. E a gente parece que tem miopia para enxergar os aspectos positivos que a vida vai nos ofertando. E aí tem algumas passagens que eu gostaria de trazer para vocês, quando ele nos diz o seguinte: brilhando por luz de Deus, ainda mesmo nas regiões em que a escuridão aparentemente domina, o amor regenera e aprimora sempre. Podem surgir malfeitores, abalando a ordem pública, mas enquanto existirem pais e mães responsáveis e devotados, o lar fulgirá no mundo. Podem surgir crianças problemas, jovens transviados de todos os matizes, mas enquanto existirem professores dignos do nome bendito que carregam, erguer-se-á a escola por santuário de educação. Podem surgir empreiteiros do ateísmo e do ódio, da intolerância e da guerra, mas enquanto existirem sacerdotes e missionários da fé, com bastante abnegação para ajudar e perdoar, reluzirá o templo nas diversas confissões religiosas do mundo. É justificável, portanto, que a afeição não repouse além da morte. Para além da fronteira de cinza, agiganta-se o trabalho para todos os corações acordados ao clarão do amor sem mácula. Mães esquecidas na legenda do túmulo transformam-se em anjos invisíveis de renúncia ao pé de seus filhos. Esposas renascidas no nevoeiro carnal apoiam companheiros desorientados no infortúnio. Filhos desligados do corpo físico tornam despercebidos a convivência dos pais, arrebatando das tentações do desânimo ou do suicídio.
Se encontras assim em tarefa de sacrifício, não recalcitre contra os arguilhões que a ti acicatam as horas, consciente de que a matemática do destino não nos entrega problemas que não estejamos necessitados. Humilha-te e serve, desculpa e edifica, diante dos que te fazem complicados instrumentos de tua dor. E embora te situe as esperanças no agressivo espinheiro do sofrimento, ama os que não te compreendem e ora pelos que te injuriam. Porque a lei conhece o motivo pelo qual cada um deles se cruza os passos. E erguer-te-á o ânimo aqui e além da terra, para que prossigas no apostolado do amor. Eu achei essa mensagem muito interessante porque ela representa um convite para todos nós focarmos no que há de mais amoroso, no sacrifício de muitas mães abnegadas e pais, de professores compromissados com seu ofício, de sacerdotes que estão à disposição para socorrer almas alheias. E a mensagem ainda diz mais, que não é apenas nesse campo da vida que a esperança se renova do auxílio aos sofredores. Do outro lado também. Porque estamos todos nós interligados por um elo profundo de amorosidade que nos une a todos e nos congrega a Deus. E para finalizar a minha fala dessa noite, infelizmente eu não vou conseguir desdobrar outras tantas reflexões que eu gostaria de trazer. Eu gostaria de finalizar com um vídeo que eu trouxe para vocês. Antes de começar o vídeo, só apresentar um pouco a contextualização dessa escolha. Talvez entre os compromissos que eu tenho abraçado para tornar esses dias tão pesados um tanto mais leves, é que a gente precisa a cada dia dar mais importância para a simplicidade, dar mais importância para os pequenos gestos e amorosidade. Eu havia trazido também uma letra de música que eu particularmente gosto muito, tanto pela ludicidade que essa música tem, quanto pela memória afetiva que ela me traz. Tem uma música da Vanessa da Mata que se chama Bicicletas, Bolos e Outras Alegrias. Eu já amo o título dessa música. E ela traz uma representação muito simbólica de uma avó que faz um bolo de fubá e que, através desse simples ato, congrega amor e cuidado. Porque, às vezes, o amor, ele se traveste na gentileza de um pequeno gesto, que é fazer um bolo de fubá. Às vezes, se traveste na experiência de um cuidado, às vezes meio desengonçado. E aí tem uma passagem dessa música que eu acho muito linda. Desculpa só prolongar por mais uns 2 minutinhos. Quando ela diz assim: vá Didi, vá comprar leite e açúcar no mercadinho que é mais perto. Quer bolo de fubá, mas não ajuda, vá de bicicleta, de bicicleta. É simpatia, bolo de fubá, é simpatia contra dispersão, rejeição, desilusão. As 7 ervas dos bons caminhos, arruda, ajuda. Quem disse que faniquito não pode curar? Quem disse que açúcar e afeto não podem curar? A avó dizia que era perfeição, tradição e evolução. Era o bolo que todos gostavam, do Flamengo ao Corinthians. E a molecada, toda espalhada, voltava. Tinha o dom de agregar quem brigava. Isso é uma representação muito simbólica. Cuidemos dos nossos, fazendo um bolo de fubá para nos confraternizarmos. Cuidemos dos nossos,
expressando gestos de gentilezas nas miudezas. Não precisaremos ser grandes missionários, mas que os nossos pequenos gestos amorosos poderá formar um lindo vilarejo. E eu finalizo a minha fala de hoje com esse vídeo e essa música linda, que quem souber, pode cantar. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitado no chão, pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitar no chão, pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Gente, o convite dessa noite é esse. Que sejamos todos nós artífices junto com Jesus na construção desse lindo vilarejo que é a espera desse mundo de regeneração. Muita paz a todos.